Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje vamos conversar sobre mais um novo Digimon. Ontem a gente já falou sobre o Raikkomandramon e dessa vez a gente vai falar sobre um Digimon do nível Omega que pertence à mesma linha evolutiva, inclusive. Mas, antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar. O nome desse novo Digimon é Brigadramon, porém em inglês provavelmente ele vai ser pronunciado Brigadramon. A gente não vai saber bem qual é a pronúncia do nome desse Digimon até que ele apareça em algum anime ou algum jogo de videogame. Mas esse é o nome dele. E é um nome muito importante para esse Digimon, uma das partes mais importantes. Porque vem de brigada, muito provavelmente. Para aqueles que conhecem alguns termos usados em exército, brigada é um deles, né? Uma brigada constitui uma unidade militar existente nas forças armadas da maioria dos países, né? Tradicionalmente, uma brigada corresponde à grande unidade de menor escalão de cada exército, que é comandada por oficiais. Isso é muito importante, galera, porque normalmente, né, o Commandramon ele evolui para Digimons muito poderosos, muito especiais, que passam em testes incríveis e tudo mais. Porém, para ele chegar no Brigadramon, ele tem que passar muito provavelmente pelo Raikkomandramon e depois pelo Cargodramon para que ele evolua para o Brigadramon. E o ponto principal é que esses Digimons normalmente vão ser evoluções para o Commandramon quando ele não passar nos testes, quando ele for o Commandramon mais comum. Então, o Brigadramon vai ser o Mega, digamos, entre aspas, mais fraco ou mais comum de ser encontrado para os Commandramons, né, no lugar daquilo que a gente via normalmente como o Dark Dramon e o Seals Dramon e o Tank Dramon. Isso é muito importante mesmo, né? Então esse nome é fantástico. Provavelmente um exército de Commandramons, a D-Brigade, por aí vai. Se a gente visse um grupo de Digimons do nível Mega, a maioria seriam esses Brigadramons, que é muito legal. E eu acho que todos vocês já perceberam que ele é basicamente uma variação de Wargreymon. Ele é muito parecido com Wargreymon e com Black Wargreymon, né? Todos são variação um do outro. E é aquilo que eu já venho falando, né, nos outros vídeos que eu falo sobre Commandramon e sobre o Raikkomandramon que eu falei ontem, né? Eles são parecidos com a linha evolutiva do Agumon. Eles são basicamente Agumons e Greymons e etc. que foram modificados para ficarem dentro da D-Brigade. A D-Brigade é conhecida por fazer experimentos com Digimons, modificações, criar Digimons ciborgues, então faz sentido que eles tenham versões modificadas desses Digimons. É incrível que eles tenham Wargreymons, né? Um Wargreymon modificado, ou um Black Wargreymon, seja lá o que for, né? Porque são Digimons muito poderosos, né? Para passarem por modificações assim, né? É muito incrível se vocês pensarem bem. Então ele é basicamente um Wargreymon diferente, parece ser um Wargreymon mais focado para guerra, mais das trevas, né? Os equipamentos dele são um pouco diferentes. No tipo dele, né? Dos atributos dele e tudo mais, a gente vê isso também refletido lá. Então ele é do nível Mega, obviamente. Ele tem o atributo Vírus, o que é mais próximo do Black Wargreymon, mas isso não faz muita diferença. Ele pertence à D-Brigade, obviamente, eu já mencionei isso pra vocês. E o tipo dele é muito importante. Ele é um Digimon do tipo Cyborg. Ele ainda é do tipo Cyborg. E isso é importante sim, porque na linha evolutiva do Agumon, ou do Black Agumon e por aí vai, quando eles chegam nos Metal Greymons, eles são Cyborgs. Mas quando eles passam para os Wargreymons, eles se tornam Digimons guerreiros, né? Dragões humanoides, é o tipo que eles têm normalmente, mas não Cyborgs. Essa variação de Wargreymon já é do tipo Cyborg. Isso é muito importante, faz sentido. Ele tendo sido alterado, modificado com partes mecânicas e coisas do tipo pela D-Brigade, para que ele faça parte desse exército, né? Assim como todos os outros Digimons que aparecem, né, nas linhas evolutivas do Commandramon. Então sim, né, esse é um Wargreymon, basicamente, que tem um nome bem diferente, Brigadramon, né, o que é bem legal. E o Dramon no nome dele também é diferente, né? Porque normalmente as variações de Wargreymon vão ter o Greymon no nome. Nada de Dramon, mas esse tem, né? O Brigadramon, que combina com todas as outras evoluções e partes dessa linha evolutiva e tudo mais. E ele sendo do atributo Vírus e tendo o Dramon no nome, quer dizer que ele tem muita desvantagem contra um Wargreymon. Onde o Wargreymon é do atributo Vacina, e ele tem as Dramon Killers. Eu não sei se o Brigadramon tem Dramon Killers também, mas mesmo que ele tenha, o nome dele já diz pra gente que ele vai ter mais uma desvantagem contra um Wargreymon ou Black Wargreymon e tudo mais. Então ele ser o nível Mega mais fraco, entre aspas, da D-Brigade faz sentido, mesmo que ele seja uma variação de Wargreymon, né? Mostra que mesmo o mais fraco deles, né, no nível Mega, ainda é forte pra caramba. Para completar a linha evolutiva vindo do Commandramon chegando no Brigadramon, a gente tem o Raikkomandramon no nível Champion
e então o Cargodramon no nível perfeito. Daí eu acho que algumas pessoas estavam imaginando que no nível perfeito a gente teria algum outro tipo de Greymon e por aí vai, algum outro tipo de Digimon que se parece com o Greymon, mas não. É o Cargodramon mesmo, de acordo pelo menos com o jogo de cartas oficial, né? As cartas estão organizadas assim mais ou menos lá. Então, no nível Champion, a gente tem o Raikomandramon, que lembra meio que uma mistura do Greymon com o Metal Greymon, né? Ele já lembra o Metal Greymon de certa forma. No nível perfeito, a gente tem o Cargodramon, que não lembra Greymons de maneira alguma, né? Mas ao mesmo tempo ele é da D-Brigade, ele é um Digimon ciborgue, gigante, máquina, dragão. Então eu acho que ele combina bem, né? E daí então ele evolui pro Brigadramon. E é importante essa evolução, eu vou explicar pra vocês. Se vocês prestarem atenção no corpo do Brigadramon, vocês vão ver alguns detalhes que foram adicionados ali muito provavelmente para que ele se tornasse esse ciborgue. Então, por exemplo, no braço direito dele ele tem uma metralhadora gigante. Eu não sei se ele está segurando essa metralhadora ou se ela é literalmente o braço dele, o que é muito provável. E é uma metralhadora extremamente poderosa, com certeza, até para um Digimon do nível Mega. E o próprio Cargodramon já tinha uma metralhadora muito parecida com essa, que ficava debaixo da cabeça dele, na frente do peito dele. Então sim, faz sentido isso. Além disso, o Brigadramon, né, pelo corpo dele, principalmente nas costas, ele tem várias turbinas, vários propulsores super poderosos que ajudam ele a voar extremamente rápido. E isso é muito parecido com aquilo que a gente vê no Cargodramon, que já era um Digimon que voava extremamente bem. Então fica legal ali a evolução. E é bem interessante, né, que o Brigadramon tenha esses propulsores. Por exemplo, no lugar do escudo da coragem, que normalmente o Wargreymon tem. Ele tem, né, essas turbinas gigantes nas costas que ajudam ele a voar extremamente bem como uma máquina de guerra. Né? É interessante porque o próprio Blitzgreymon, que já é uma variação do Wargreymon, também de certa forma tem alguns propulsores nas costas que ajudam ele a voar. Mas dessa vez parece uma coisa muito mais feita para guerra, para batalha, né? Coisa que a D-Brigade faria mesmo. Além disso, dá pra gente perceber que a cabeça do Brigadramon, ela tem uma coloração meio diferente, meio parecida com a coloração que a gente vê na parte do rosto do Cargodramon, né, o que é bem interessante. E é também, de certa forma, meio transparente, parece, meio semelhante com aquilo que a gente vê na cabeça do Darkdramon, né, que também tem uma coisa parecida. O que faria sentido, afinal de contas, são dois Digimons nível Mega para linhas evolutivas que partem do Comandramon, né, e são modificados até o final. Eu acho que fica muito, muito legal. E para como esse Digimon batalharia, galera, eu acho muito importante lembrar uma coisa que eu disse também no vídeo sobre o Raikomandramon. Esses Digimons não têm muitos ataques especiais, né? É difícil você encontrar algumas habilidades muito, muito especiais, né? Poderes mágicos nas evoluções do Comandramon. Eles são mais Digimons que carregam equipamentos de guerra, e armas, e explosivos, e escudos, e por aí vai. Então talvez o Brigadramon, por ser o Digimon Mega mais fraco 2, digamos assim, ele também vá para esse lado, né? Ele use principalmente essa metralhadora, as garras para usar ataques físicos e se defenda, né, com a sua própria armadura que ele tem equipada, muito parecida com aquela do Wargreymon, obviamente. Então talvez ele lute apenas dessa mesma maneira que a gente vê o Comandramon e o Raikomandramon e o Cargodramon lutando também e por aí vai. Mas existe também a possibilidade de que, muito parecido com aquilo que a gente vê no Darkdramon, no nível Mega ele comece a usar alguns ataques especiais também, né, algumas habilidades mágicas, digamos assim. E por ele ser muito parecido com o Wargreymon, talvez ele tenha algum ataque que tenha o nome Gaia, né, como o Wargreymon tem, o Black Wargreymon tem, até o Blitzgreymon tem. Né, alguma Gaia metralhadora, digamos assim. Além disso, ele parece que tem uma garra igualzinha às Dramon Killers na outra mão dele. Então talvez ele também tenha um ataque parecido com o do Wargreymon, com aquela garra, né? Talvez tenha o mesmo nome, vai saber, a gente vai ter que esperar pra ver. E talvez alguns outros ataques diferentes. Eu acho que se ele for mais pro lado do Darkdramon a gente veja esse tipo de coisa. Ele deve ser um Digimon muito rápido e muito forte, né? Lembrando que ele continua sendo, né, dessa vez dá pra gente perceber uma variação de Wargreymon, que normalmente são Digimons muito, muito poderosos, o que é bem legal. Então eles provavelmente vão batalhar dessa maneira. Então, galera, esse foi o Brigadramon ou Brigadramon, e é muito legal a gente ver mais uma variação de Wargreymon de certa forma. Eu não sei se ele vai contar com uma variação. Assim como o Comandramon, por exemplo, apesar de ser muito parecido com o Agumon, nunca contou com uma variação de Agumon, né? Apesar de que todo mundo meio que sabe que eles são bem, bem parecidos.
E ele deve ser um Digimon muito forte, muito interessante a gente ver, né, que mesmo no nível Mega, mesmo que esse Digimon seja basicamente um Wargreymon, ele também foi modificado e trabalha para D-Brigade. Se eles tiverem vários Digimons como esse, eu imagino que o exército seja muito mais poderoso do que a gente imaginava. Mas eu quero saber o que vocês acharam de mais esse novo Digimon, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então foi Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.